A mortalidade infantil e a fome no mundo são uma linha tênue. Uma é a causa da outra acontecer. No que tange ao nosso país, o Brasil saiu do mapa da fome em 2014. No entanto, isso não significa que tal mal tenha acabado. O órgão responsável por monitorar a oferta de alimentos à população é a ONU e seus órgãos acessórios. Atualmente, a ONU aponta que a África subsaariana está passando por uma situação mais grave. Não somente o continente africano enfrenta fome, a Ásia também. Cerca de 526 milhões de asiáticos passam fome. Ela atinge também a América Latina e o Caribe. Após décadas de declínio constante, a tendência da fome no mundo, que é medida pela prevalência da desnutrição, foi revertida em 2015. Nos últimos 3 anos, as taxas permaneceram praticamente inalteradas em um nível ligeiramente abaixo de 11%. No entanto, o número de pessoas atingidas pela fome aumentou lentamente. Como resultado, mais de 820 milhões de pessoas ainda passavam fome em 2018, ressaltando o imenso desafio de atingir a meta de fome zero em 2030. Segundo estudos recém-divulgados pela FAO em 2019, apesar dos índices de desnutrição neste século, a parcela de pessoas que passam fome no Brasil é bastante considerável. No relatório anual sobre a fome no mundo, as pesquisas apontam que a parcela de desnutridos caiu no Brasil de 4,6% no período de 2004 a 2006 para menos de 2,5% no período de 2016 a 2018. Apesar dessa grande queda nos números, estudos apontam que esses 2,5% podem equivaler a 5 milhões de pessoas desnutridas passando fome no Brasil. Sobre a taxa de mortalidade infantil, dados divulgados pelo IBGE em 2018 mostram que o Brasil conseguiu reduzir fortemente os índices de mortalidade infantil nas últimas décadas. Em 1940, a razão de mortos era de 146,6 a cada 1.000 nascidos vivos. Atualmente, a taxa encontra-se de 12,4 a cada 1.000 nascidos vivos em 2018. Apesar da queda nos números, o país segue longe do padrão desenvolvido. Os países com as maiores taxas de mortalidade infantil são Afeganistão, Somália, República Centro-Africana, Nigéria e Chad. Isso ocorre devido à falta de organização dos governos, por exemplo, saneamento básico, sistema de saúde, disponibilidade de remédios e de vacina e acompanhamentos médicos. Vale a pena ressaltar também que todos esses problemas ocorrem principalmente nos países subdesenvolvidos. Já nos países desenvolvidos, a taxa de mortalidade são baixas devido ao governo ser bem organizado. O governo brasileiro, ao decorrer das décadas, veio criando programas para beneficiar as pessoas mais carentes, tentando conter a pobreza e reduzir os índices de fome. São eles o PNAE, que foi criado em 1955, e esse programa serve refeições diariamente a 43 milhões de estudantes da educação básica. O programa Fome Zero, cujo objetivo era combater as causas estruturais da fome e da pobreza e, ao mesmo tempo, assegurar que haja comida na mesa de quem mais precisa. Entretanto, ele fracassou e foi substituído por outro programa, o Bolsa Família. O Bolsa Família tem o objetivo de unificar os vários programas dispersos, focalizar o gasto social nos mais pobres e evitar políticas de distorção nos preços. Isso era importante para não alterar os incentivos de produção nem de consumo, pois isso geraria desperdício e escassez dos recursos. E além desses, há o programa da Prefeitura de Manaus, Leite do Meu Filho, que é destinado a combater e prevenir, por meio da execução de ações de saúde voltadas à nutrição infantil, doenças causadas pela falta ou excesso de nutrientes. Cerca de 820 milhões de pessoas passam fome no mundo, e os conflitos armados têm uma relação direta com essa situação. De acordo com o Índice Global GHI de 2015, que aponta que 172 milhões de pessoas sofrem atualmente com a consequência de uma guerra. Gaza é o exemplo mais recente destacado pela mídia de como a ação humana pode trazer graves riscos para a segurança alimentar, mas não é o único. Quando a FAO foi criada em 1946, acreditava-se que a conjunção fatores paz e alimentos e a mudança poderia garantir a segurança alimentar. Assim, terminada a Segunda Guerra Mundial, a organização nascia para fomentar a produção agrícola e garantir segurança alimentar de todos. No entanto, a fome persiste. A FAO estima-se que no final de 2008 havia cerca de 963 milhões de pessoas subnutridas no mundo. Nunca antes foram tantas pessoas alimentando-se inadequadamente. O conflito armado continua a ser a razão da insegurança alimentar na maioria dos países, particularmente na África. Mas cada vez mais o que está por trás de fomes causadas pela ação humana são os fatores socioeconômicos, que podem ser internos como as políticas sociais, econômicas deficientes ou externos como a alta dos preços de alimentos importados. Entendemos que um dos pilares desses dois problemas é o abismo social que nós mesmos construímos em nossa sociedade. Por isso podemos também entender que zerar a natalidade infantil e a fome é algo utópico.
Entretanto, imagine nosso atual mundo de quase 6,7 bilhões de pessoas que não passam fome, mais 820 milhões de pessoas bem nutridas. Apenas no Brasil, seriam cerca de 3.500 cientistas a mais, desenvolvendo centenas de pesquisas relacionadas a diversas áreas. Imagine mais 500 pessoas pesquisando cientificamente a cura do Covid-19. Não seria bom? Se a fome que está hoje relacionada à pobreza na África fosse eliminada, significaria um avanço econômico acima de tudo. E se países da África se igualassem ao nível de pesquisadores por milhão do Brasil, poderiam existir apenas na África mais 165 mil pesquisadores, que aperfeiçoariam não apenas os próprios países, pois se 820 milhões de pessoas passarem de mortes por fome para mortes por outras doenças, o mundo inteiro teria mais pessoas precisando desse ponto comum. Sendo assim, mais procura e, consequentemente, mais oferta. Existiriam por dia mais 7.000 crianças saudáveis, ou simplesmente capacitadas a sobreviver, podendo, através da oportunidade econômica, se tornarem novos professores, médicos, veterinários, advogados, presidentes, juízes e empresários. Se investirmos hoje, o amanhã estará repleto de sonhos. Custa nada tentar.